você não pode parar. Não é difícil enxergar. Você vai ser o que quer. Chegar aonde quiser. O seu futuro chamou. O seu presente mostrou. Você vai ser o que quer. Chegar aonde quiser. Não tive condutor, muito menos dinheiro, mas o que faço é bem feito, eu faço o dia inteiro. É verdadeiro se parar pra pensar. E aí galera, aqui quem fala é o Príncipe Negro e esse é o Fabricando Sonhos Podcast com um episódio especial. Afinal a gente tem um convidado hoje que veio da Bahia, né? E veio pra Blumenau especificamente pro podcast. Tô aqui com o missionário Douglas Meira, tudo bem? É isso aí. Fala galera, tudo bom? Aqui é o missionário Douglas, estou aqui com meu amigo Léo. Será um prazer imenso esse bate-papo de hoje. E melhor de tudo, pregando as Sagradas Escrituras. Vamos pra cima, que Deus abençoe. Fica até o final que vão ter muitas surpresas aí. Muita surpresa, muita história bacana. E eu conheci o Douglas na época que eu jogava futebol. Então, pra todo mundo na época do futebol, vai ser sempre Léo, tá? E Douglas, tu jogou futebol comigo em Belo Horizonte, mas tua história começou bem antes, né? Tu nasceu em que cidade? Cara, sou de Lagoa Real, Bahia. Nascido e criado ali. E aos 2 anos de idade, mais ou menos, a gente já começou a viajar. Fomos para Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Então a gente veio de uma família muito pobre, família de extrema pobreza mesmo. E nisso, cara, quando a gente foi para lá, a gente foi no intuito de trabalhar, justamente para essa melhoria de vida. Só que como os meus pais brigavam muito, então a gente ficou nesse meio vai e volta, ficava na Bahia, ia para lá. E nisso tudo aí aconteceu que a gente conheceu várias pessoas em Aparecida do Taboado. E aí a gente criou um laço de amizade. E a gente ficou nessa ida e volta. E as coisas foram melhorando, né? Foi entrando dinheiro. E depois disso tudo, cara, a gente voltou pra Bahia. E depois na Bahia, com mais ou menos 10 anos de idade, que esse sonho de ser jogador começou a alimentar em meu coração. E aí com 10 anos eu já brincava bola ali na rua e tal. E da Bahia já comecei a ir pra alguns lugares ali da região pra jogar futebol. E aí começou esse sonho. E aos 17 fui pra BH, onde a gente se conheceu. Quem é a tua inspiração quando tu jogava futebol? Cara, que hoje tu parou, né? PlayStation 2, Ronaldinho. Hoje eu parei. Hoje eu só prego a palavra. Da época do PS2. Do PS2 ali, PS, né? Gol do meio de campo, então... Pô, inclusive eu ganhei uma nova televisão agora da minha sogra, né? 50 polegadas. Eu quero botar meu Play 2 ali e jogar um rumo ao estrelato. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu mereço, né? Eu quero memory card, gravar um golzinho, né? Esses dias, inclusive, o Kelvin teve aqui jogando vários jogos antigos. Tinha Mario Kart, que mais tinha? Tudo desde o Nintendo até... Nintendo, Donkey Kong, só jogo top. E nessa época tu se inspirava então no Ronaldinho Gaúcho? Cara, eu via no Play 2 ali, apaixonado. E eu falei, não, você joga de futebol, vou partir pra cima. Quando lançar o Play 5 eu tô lá. Já tô lá. E aí então tu viajou pra vários lugares, a tua família depois teve uma melhora financeiramente. Sim. Começou a surgir um sonho de ser jogador. A gente vai falar bastante desse início, para as pessoas entenderem o contexto. E antes da gente falar do futebol, continuar falando do futebol, eu queria que tu explicasse o que significa ser um missionário. A pessoa tá em casa, o cara falando que é missionário, que tipo de missão? É do exército? O que ele faz? O que é um missionário, Douglas? Cara, é o seguinte, praticamente é isso aqui, ó. É você ter um chamado, Deus lhe convocar para uma missão, e você sair pelo mundo todo pregando a mensagem. Como o apóstolo Paulo, o próprio Jesus Cristo, o nosso maior missionário foi Jesus Cristo. Então, isso não é dom de nós, né? É um dom de Deus. Você é chamado, eu creio que nós somos chamados para um propósito desde o ventre da nossa mãe, sabe? Desde o ventre ali, Deus já tem um propósito com você. Só que aí você vai trilhando caminhos, vai passando por caminhos, por processos, perdas, ganhos, sabe? E aí você vai se encontrando em Cristo, sabe? Porque a gente só se encontra em Jesus Cristo. E aí, quando eu me encontrei nele, ele já falou, já me deu essa missão, sabe? E desde quando eu aceitei a Jesus, o meu coração já clamava por isso, por missão, sabe? Porque eu sempre fui um cara de ver as pessoas na rua, sabe, cara? Ver as pessoas na rua, até mesmo na igreja, pedindo cesta, pedindo alguma coisa e tal. E muitas dessas pessoas vivem pedindo somente o alimento, o dinheiro. Mas o que elas não sabem ainda é que o melhor alimento que tem é a palavra. Então, quando a gente tem a palavra de Deus, a gente tem tudo, sabe? Então foi isso aí. Então ser missionário é isso, é você sair.
como eu estou aqui agora, aqui 2 dias de viagem, de ônibus, somente para vir aqui pregar a palavra de Deus, dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e é isso aí. Então tu saiu da tua casa como missionário, né? Tem a tua esposa, teu filho. Saiu de lá 2 dias dentro do ônibus. Isso, cara. Até chegar em Blumenau, vai fazer o podcast e depois vai curtir as férias em Blumenau? Não. Já voltar para casa, já tem 5h30, já tem que pegar o ônibus de novo. Mais 2 dias e voltar para Bahia e sexta-feira eu chego lá. Então, a semana inteira em semana prol inteira só de um viajando. propósito. Então acho que, além de tudo que ele explicou, a semana dele já mostra que quer ser um missionário. É isso aí. É tu dedicar o teu tempo e em fazer a obra do Senhor, né? Ele me perguntou assim, ó, hoje a gente tá fazendo gravado, ele perguntou se tivesse algum erro, podia começar do zero. Eu já errei umas 3, 4 palavras, então não me julgue, tá, galera? Então, aí beleza, hoje tu é um missionário, mas aí com uns 10 anos tu começou a sonhar com futebol, e qual foi a sequência disso na tua vida? Cara, então, aos 10 anos o sonho surgiu, né? Até então ninguém da minha casa servia a Jesus. Tanto é que a minha mãe, ela veio de uma família do candomblé, desses trabalhos. A minha avó recebia guias. A Bahia é bem forte, né? A Bahia é o terreiro, cara. A Bahia é o terreiro do candomblé, sabe? É o terreiro da Umbanda, o terreiro da macumbaria. Lá rola até umas piadas das pessoas dizendo que na Bahia, marido, filho e tal, só veio por causa da macumba, sabe? Na Bahia rola essas piadas assim, entendeu? Que as pessoas fazem o trabalho pra conseguir, tipo, marido. Aquele negócio de calcinha, passar café na calcinha. Isso, cara, tipo... tudo isso. É costurar a boca do sapo. E realmente existe. E eu vejo todos os dias. Até então, quer ver? Esses dias a gente foi numa cidade lá chamada Carrascão, um município de Livramento. A gente chegou na casa da mulher. Quando a gente entrou dentro da casa da mulher, cara, a gente já sentiu, Deus já falou pra mim que tinha algo de errado ali naquela casa. A gente perguntou pra mulher. Quando a gente entrou na casa da mulher e perguntamos aquilo, tinham chifres, tinham velas coloridas, pendurado na casa, amarrado na casa. Tá amarrado. Tudo trabalho. Aí eu perguntei pra que era aquele trabalho. Ela falando que era pra saúde. Tava sentindo algumas coisas, ela foi no terreiro e orientou ela a fazer aquilo. Você tá entendendo? Tipo, ela não sabia. É porque virou cultural. Virou cultural. Na Bahia é normal isso aí, é normal você praticar essas coisas aí, entendeu? Aí do nada tu decide ser, enfim, cara, tu decide ser missionário, cara, é literalmente uma grande missão, né? Foi o que eu lhe falei, Jesus Cristo, ele designa, a gente entra, sabe, trilhando os passos de Cristo mesmo. Trilhando, Jesus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, e você vai atrás, caminhando ao lado dele, atrás dele, ele vai te guardando, porque imagina, você entrar num lugar desse, fazer essa obra, e você voltar para casa. Com qual sentimento a gente volta para casa? Sabe? Eu volto com um sentimento totalmente de gratidão, cara. Eu volto com o sentimento de que Jesus Cristo vive, reina e Ele é o suficiente. Porque se não fosse Ele, onde é que a gente estaria, né? Pra gente poder fazer isso. E essa mulher sofria com isso. Essa mulher estava sofrendo, oprimida, sabe? Não tomava banho, não conseguia mais se alimentar, arrumar a casa. Você tá entendendo? Então é uma situação que o diabo pega e prende a pessoa naquilo ali. E a pessoa acha que é uma solução, mas não é uma solução. Você tá entendendo? Então hoje, cara, a gente vê aí o Brasil, o mundo todo, as pessoas idolatrando essas coisas, né, cara? A gente vê no carnaval como que foi, né, brincando com Jesus Cristo, essas coisas todas aí. E como você disse, o que é ser missionário? Envolve tudo isso, você fazer isso, pregar a palavra de Deus. Então eu costumo dizer que todos nós somos missionários, todos nós temos uma missão. Sim. Entendeu? Tu falou essa parte da missão, mas tu não nasceu cristão, né? Eu acho que tem um momento da nossa vida de conversão. Então tu curtia futebol com 10 anos. Conta pra gente como foi depois dos 10 ali. O momento da conversão, no caso. Dentro do futebol ali, que foi tu viveu isso por muitos anos, né? Sim. Ó, a partir dos 10 anos, aí onde começou. E eu comecei a pedir à minha mãe, deixa eu ir. Mãe, me dá dinheiro. E aí minha mãe muito pobre, cara. Muito pobre. A gente, nesse momento que tava na Bahia, em 2010, a gente tava numa situação de muita pobreza mesmo. Teve tempo da gente ter que ir pra escola. A gente estudava de manhã. A gente tinha que ir pra escola pra ter que merendar na escola, às 11 horas, porque em casa não tinha comida. Não tinha nada. E a gente via minha mãe chorando, meu pai também. E aí meu pai e minha mãe diziam o seguinte: vocês vão pra aula e quando vocês chegarem vai ter o que comer. Então quando eu fui vendo toda essa situação de fome, sabe, cara, aí eu comecei, não, vou ser jogador. Até que eu era bom de bola e tal, não, vou ser jogador. Aí eu comecei a caminhar, eu fui viajando para alguns lugares e tal, até que em 2017 recebi uma proposta e fui para Belo Horizonte.
Lá eu te conheci. E lá a gente se conheceu. Eu sou natural de Belo Horizonte, mas eu morei lá uns 2 anos e meio, 3 anos. Lá a gente ficava num centro de treinamento. Cara, tinha gente do Brasil inteiro. Até o Hablas Espanhol. Do mundo Tinha todo. gente do mundo inteiro. Do mundo todo, cara. Da África. Uma Bolívia. vez eu fiquei num quarto. Tinha 2 pessoas, inclusive o 7, jogador de futebol. Abraço, irmão. Os 2 falavam 2 línguas só. A da tribo deles e o inglês. E a da tribo deles eu não tinha, tipo, no Google Tradutor, que era algo específico da tribo. Então eu tive que me virar, aprender um pouco de inglês lá na época. O Bolívia também, Ensinando a gente a falar o boliviano. Sobrinho do Marcelo Moreno, que também era atacante da seleção da Bolívia. Era bom de bola ele. Quando queria jogar, né? Quando ele tava com a preguiça. Meu Deus, Bolívia! Tens que tocar a bola! Cara, era complicado. E quando tu foi pra lá, tu já era convertido? Não. Quando tu foi pra soccer? Não. Sim. Eu tava em um momento de desvio. Eu tinha aceitado Jesus em 2016. E em 2016, um pastor chamado Edson, de Aparecida do Taboado, ele falou pra mim o seguinte: cara, você agora tá caminhando com Cristo, aceitou a Jesus. E ele falou pra mim o seguinte: eu vejo em você rodando o mundo todo, mas você pregando a palavra de Deus. Eu não vejo você no meio do futebol. Ele falou pra mim. Antes de tu ir? Antes de eu ir pra BH. Momentos antes, meses antes, uns 3 meses. Ele falou pra mim o seguinte: eu te vejo rodando o mundo todo pregando a palavra de Deus e ganhando almas. Não te vejo no meio do futebol. Aí ele falou o seguinte: ora primeiro. Se Deus confirmar, você vai. Se não, você fica. E aí? Aí eu não gostei, cara. Fiquei bravo. Chateado, triste. Aí eu comecei a falar, jogar a culpa em Jesus Cristo, por causa do sonho, né, cara? Porque o meu sonho, na real, era tirar minha família daquela situação. Então, pra mim, era o futebol. Ah, tu via como além de tu gostar, tu via como uma ferramenta pra cara, tirar pra tua mim família era tudo. Não tinha outra opção. Era futebol, você jogador pra ajudar minha família. Porque eu não aguentava ver aquela situação, entendeu? Em casa. Na tua cidade não tinha muitas opções de trabalho? Cara, não, difícil. Até hoje não tem, cara. Até hoje lá, muitas famílias vivem de Bolsa Família, muita baixa renda mesmo. É Lagoa Real, Bahia, então é bem complicado. E aí, nisso, eu fiquei muito triste, chateado, aí eu peguei e fui embora pra BH. Liguei pra minha mãe: não, vou embora. Aí ela falou: e a igreja, filha? Minha mãe já tinha aceitado a Jesus. E a igreja, filha? Eu falei: não, mãe, eu vou pra lá, pode ficar tranquilo, que eu vou voltar como jogador já. Foi o seguinte. E aí nisso eu conheci, né, o Maico e tal. E aí eu fui pra lá. Chegando lá, cara... Quem é Maico? O Maico é um treinador que tinha lá. Treinador de futebol. Tinha lá no centro de treinamento tinha alguns treinadores. O dono da... É Soccer Trainer no lugar. Soccer Trainer, se não me engano. Soccer Trainer. Em Belo Horizonte. Cara, inclusive é um belo lugar que a gente fazia treinamento. E tinha vários clubes olhando, sabe? Tipo, tu fazia jogo contra o Atlético Mineiro. Lá a Soccer Trainer disputava campeonato estadual. O treinador, um jogou no Borussia Dortmund da Alemanha, o outro tinha jogado no Galo. Do nada eu olhei pro lado, tava treinando com o Ceará, campeão do mundo pelo Inter. Então, tipo, era um lugar que ia muitos jogadores. Fotos e tal. Tipo, eram jogadores bons que iam pra lá, sabe? E aí lá tinha, eu lembro do alojamento, que a gente morou no alojamento. Isso. 40 pessoas só, do Brasil inteiro. Verdade, cara. E aí, enfim. Cara, foi loucura. Aquele ali, eu tenho pra mim que foi o início de tudo e o pior de tudo, sabe? Ali em BH. Vamos por partes, então. Isso, vamos por parte, né? Pro pessoal de casa entender melhor aí. É assim que eu cheguei lá, né? Começou com a proposta de que se eu treinasse, estivesse bem e tal, eu iria pra clubes. E tudo mais. Aí só Isso é bom. Entendeu? Aí beleza. E aí eu acho que a gente pagava R$600 por mês. Isso. Teria que pagar, era isso mesmo, né? R$600 por mês. E aí eu falei: vixe, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Não tenho condição. Aí meus irmãos que tentaram me ajudar, falaram que ia me ajudar e não conseguiram. E aí a única solução era ir embora pra casa. Só que aí nisso apareceu o pessoal lá, que é chamado Resenha, né? Que o pessoal fala. E falou pra mim o seguinte: cara, se você ficar aqui em BH, aqui na Soccer, esse empresário falou pra mim. Tipo, empresário e treinador. Então ele não era um representante da instituição. Ele era alguém que tava lá dentro, que trabalhava também. Isso. Não era a instituição, era alguém que fazia parte dela. Isso, cara, isso. Tipo, aqui eu tô na Jovem Pan. A Jovem Pan é a instituição, eu faço um podcast aqui. Então, tu falou com alguém, no caso, que fazia parte do local. Isso, da Jovem Pan, no caso. Entendi. Só pra gente esclarecer. E aí, esse cara me mostrou esse caminho. E nisso eu já tava desviado da igreja. Você tá entendendo? Já não lembrava mais de Cristo, de nada. E aí ele me mostrou esse caminho. Falou: ó, cara, temos uma proposta aqui que é o seguinte:
quando o pessoal chega aqui e não tem condição de pagar, a gente apresenta para eles casos de prostituição. Sabe? Prostituição. Aí eu falei, como que é isso? Como que funciona isso? Falou, não, você vai fazer de tudo, e a gente mantém você aqui sem você pagar nada. Cara, eu tava com 17 anos, desviado da igreja, querendo ser jogador de futebol. Em casa, miséria. Sonho, em casa, miséria. Minha mãe ligava pra mim chorando. Filho, se você conseguir vai ser bênção. E eu, 17 anos, menino, não tinha conhecido nada no mundo ainda. Falei, cara, então, eu aceito, cara. Eu aceito. Aí aceitei a proposta. E aí fiquei 1 mês e pouco nesse decorrer de tempo. Mas sem pagar nada, só nisso aí. Nessa prostituição, a gente descia para casas de prostituição, a gente praticava. Tinha muitos rapazes que participavam Cara, disso. muitos meninos de lá, principalmente de lá mesmo, muitos outros jovens de lá do clube. Tem até um primo meu também que envolveu também com isso também. E aí, cara, era outras pessoas. Tinha esse rapaz e tinha também outros amigos por fora também, que ele trazia da cidade de BH, isso, empresários de futebol, empresários. Que tinha meninos no Galo, tipo uma no rede. Vasco, isso, cara. Então, imagina aí, o cara te apresenta uma proposta pra você, que se você estiver bem, e ele vai te levar pra um clube. Você quer ser jogador de futebol. Você acha que você é bom de bola, que você tem futuro, pra você não pagar nada, pra você só praticamente usar o seu corpo, você vai aceitar a proposta. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Tá entendendo? Eu lembro até que era muito estranho, porque, tipo assim, a gente trabalhava o ano inteiro e, graças a Deus, eu jogava bem. E eu até tive a oportunidade de ir pra Portugal, só que isso era 1 ano trabalhando. E às vezes chegava alguém lá, cara, tipo assim, não é querendo falar, mas não jogava nada. Aí 2 dias depois o cara tava indo pro Vasco. Entende? Então na época a gente conseguia identificar algumas coisas nesse sentido. De que alguma coisa errada tava acontecendo, né? E como eu fiquei 3 anos lá, eu vi algumas coisas acontecerem também, né? Mas aí, quando eu liguei pra minha mãe uma vez e falei sobre isso, que eu via que acontecia, né? Sim. Ela queria que eu viesse embora. Eu falei, Cara, mãe, pode ficar tranquila, eu não vou mexer com isso, eu tô aqui focado no meu objetivo, né? Só que eu já tinha 20 anos também. E creio que você tinha um apoio também na sua família, né? Você tinha um apoio. Tinha uma estrutura diferente, tinha um apoio financeiro, minha mãe que custeava pra eu ficar lá, né? Meus irmãos apoiavam nesse sentido também. Sim. E... Mas a gente aqui no caso aqui, estamos falando tipo de garotos que não tinha nada, cara. Que não tinha nada. Como você mesmo disse, Interior. chegava lá e eu lembro disso. Interior. Chegava os meninos lá ruim de bola, cara. Ruim de bola. Mas não ia nem 1 mês, tava fazendo teste no Flamengo, Vasco. Os caras já eram enviados. Você tá entendendo? Então eles usavam até isso com a gente. Falavam, você viu tal pessoa que chegou agora? O cara já foi. Continua praticando que você vai também logo logo. Logo logo chega só a vez de você ir. Você tá entendendo? Mas esses caras que faziam isso, era tudo maior de idade, não? Não, cara. Não, os caras que faziam isso, tipo, os caras, vocês. sim, eles eram. Não, 30 anos. Tinha um cara que tinha 34, se não me engano. Empresário. Morava em apartamento do bairro Nobre de Belo Horizonte. E era sempre um perfil assim, tipo, pega um menino de um da roça, do interior. Isso. Que nem o caso que você falou de uma outra pessoa. Pra não ficar citando nome, pra não constranger também. Às vezes era analfabeto, não tinha uma informação pra aquilo. Então, tu mexe com o psicológico, o sonho da pessoa. Com o sonho da que pessoa. na época o meu era firme porque eu tive uma estrutura desde o início, assim, mas às vezes não é todo mundo que tem. Nem todo mundo tem. A pessoa trabalhava colhendo laranja, cara. Tipo, aí tu fala pra ele que ele vai jogar no Vasco. Só que pra jogar no Vasco tem que se prostituir. O cara já tá lá em BH, a família dele não tá lá. O cara tá sozinho. Ninguém vai saber de nada. Se por um acaso ele conseguir chegar no Vasco, imagina comigo. Quem vai dizer pra ele, provar pra ele que ele chegou no Vasco de uma forma errada, prostituindo? Ele saiu, vamos supor, da Bahia. Chegou lá, passou no teste e tal, tá no Vasco agora. E aí realmente ele consegue firmar no Vasco. Vamos colocar assim. Quem vai saber que ele chegou lá prostituindo? Tem muitos no futebol que Você tá conseguiram entendendo? assim. E isso é o que mais tem, cara. Denilson Show uma vez falou isso. O Denilson Show falou numa entrevista que muitos no futebol conseguiram chegar através da prostituição. Se prostituindo com empresários, com times que faziam cara, isso. Sim. E muitas das vezes lá também o que era apresentado pra gente era casas mesmo, sabe? Casas de prostituição, que você não conhece ninguém. Você chega lá e você tem que praticar o ato, porque você já tá praticamente no contrato, né? Hoje eu chamo de um contrato de palavra, né?
pacto, Eu chamo né? hoje isso um pacto de palavras, eu creio, né? Ali do inimigo ali, entendeu? Certo. Então nesse momento o que acontecia era isso. Uhum. Eles faziam esse pacto com a gente e você estava obrigado a participar disso aí. Você tá entendendo? E aí se você, por um acaso, quisesse desistir, a opção era ir embora. Aí é onde vem a questão agora. Mas eu vou desistir e o sonho? E a família? E o dinheiro? E como que eu vou virar jogador de futebol se eu parar com isso aqui? Então você fica naquela pressão, você tá entendendo? E aí foi o que me levou a isso aí. E aí, cara, quando eu vi que não dava mais, por causa que começou a bater a saudade da casa do pai, sabe? Aí começou a bater a saudade de Jesus. Eu comecei a me questionar, cara, não, peraí, tá errado isso aqui, cara. Eu não preciso disso. Eu vou voltar, vou trabalhar, vou voltar pra Jesus, e aí eu vou seguir minha vida normalmente, e acabou isso aqui pra mim. Foi o teu pensamento. Meu pensamento assim, foi tu... esse. Pô, não é à toa que você ficou lá, cara. Parece que a gente se conhece há 300 milhões de anos. Então, mas cara, tu ficou quanto tempo só? 2 meses é alguma coisa. E a gente aprontou tanto lá, bicho. Cara, café de A gente madrugada. não podia fazer café de madrugada, normal, porque tinha regra, todo lugar tem regra. Aí eu pegava o café de madrugada e ia Tinha fazer. câmera, saía correndo da... Aí botava o lençol em cima da câmera, aí o cheiro do café subia pra casa de cima, né? Aí o cara descia correndo a escada, né? Se escondia. Era maluquice, cara. Quem quer ser jogador de futebol, cara, é muito perrengue que passa assim. Muitos foram embora por causa disso, né, cara? Bagunçando ali, acabou indo embora, né? Mas aí meu pensamento foi esse, cara. Falou, eu vou embora, eu vou trabalhar, vou ter uma vida normal, uma vida digna e vou sair fora disso aqui. Meu pensamento foi esse, de primeiro. Aí até que eu, pronto, dei um fim nisso. E voltei pra minha cidade, pra Bahia. Só que aí é que entra agora a questão. Quando eu cheguei na Bahia, eu comecei a emagrecer muito. Demais. Sabe? Demais. Aí eu comecei a estranhar o porquê disso. E aí então eu peguei e comecei a fazer exames de rotina, né? E aí uns exames deu plaqueta baixa e tal. Aí até enfim, beleza. Aí quando eu fui embora pra Aparecida do Taboado pra trabalhar, pra você ver como que o inimigo ele é. Quando eu fui embora pra trabalhar, pra viver aquela vida que eu planejei lá em BH, que eu iria sair daquilo, iria trabalhar, quando eu cheguei em Aparecida, eu fiz exame e tava com HIV. E aí, cara, o mundo caiu. Tava com HIV, o mundo caiu, não contei pra ninguém de início. Aí eu comecei a chorar bastante. E aí, cara, o que eu pensei foi o seguinte: fiz tudo aquilo, errei tanto, saí da igreja, abandonei tudo. Vou dar um fim na minha vida, cara. Pensou em se suicidar? Eu tentei suicídio. Eu fiz o ato. Era umas 1h da manhã, tava no fundo da casa dos meus pais, eu sozinho. E aí eu comecei a chorar, lembrando de tudo, comecei a chorar. E aí, cara, eu peguei e subi numa cadeira no fundo de casa. Amarrei uma corda na área, coloquei a corda no meu pescoço, comecei a me arranhar todo, sabe? Me arranhar todo, chorando, e perguntando a Deus por quê, e não tinha resposta. E aí quando eu fui pular da cadeira, cara, apareceu uma luz bem clara, em cima assim, da área, sabe? No céu, uma luz bem clara. E aí daquela luz saiu uma voz dizendo o seguinte: meu filho, não faça isso não, porque eu tenho uma vida nova pra você. Cara, a hora que falou aquilo, me tranquilizou, sabe? Por dentro. Era a voz do Espírito Santo, cara. Aí eu desci da cadeira, entrei pra dentro do quarto, comecei a chorar. E aí parece que me acalmou, sabe? Aquela voz. Aí tudo passou, tudo melhorou. Aí no outro dia, aquela voz me deu força. Aí eu contei pros meus pais, contei pro meu irmão, contei pra todo mundo, sabe? E aí peguei, meu irmão me deu conselho: volta pra igreja, cara. Volta pra igreja. Eu peguei e voltei pra igreja. E isso já tava com 18 anos. Voltei. Aí depois eu voltei pra Bahia. Aí fiquei um tempo ainda meio que vai, não vai pra igreja, na bagunça ali. Mas em 2021 foi meu encontro profundo com Deus. 2021. Eu tava em casa. E aí, lá na Bahia já. Depois dessa visão. Eu tava em casa. E aí, eu tinha acabado de fumar maconha com os meninos. Tava todo drogado. E aí eu entrei pra dentro do quarto. Quando eu entrei pra dentro do quarto, apareceu numa visão o diabo todo bem escurão e me chamando de desgraçado, sabe? Me xingando e tal. E eu aflito naquela visão. E aí eu comecei a pedir a Deus: Deus, por favor, me tira dessa visão, me tira disso aqui. Aí depois, naquela visão, o diabo começou a rir da minha cara e falando que tinha conseguido o que ele queria. Que hoje eu sei que era colocar esse vírus em mim, pra me matar, entendeu? Porque na visão o diabo falou que ele queria me matar. Você tá entendendo? E aí, cara, quando eu tava praticamente morrendo na visão,
apareceu de novo a luz branca de novo e disse assim para mim: meu filho, essa é a sua última chance. Se você não vir para minha presença, é isso aí que vai acontecer com você, que no caso seria morrer. Aí, cara, eu acordei da visão, chorando. Nessa visão, a minha namorada, que hoje é minha esposa, ela me ligou, eu conversando com ela na visão e falando pra ela que era verdade, só que eu tava na visão, tão sobrenatural que é. E às vezes as pessoas brincam com o mundo espiritual, né? Acho que é mentira e tal. Eu tava na visão, vendo o diabo e ouvindo Deus falar e conversando com a minha esposa, falando pra ela que era verdade, que eu tava indo pro inferno morrendo. Falando pra ela: amor, eu tô morrendo, tô indo pro inferno. Tá entendendo? E aí, cara, a hora que eu ouvi aquela voz de novo, falando que era a minha última chance, já era. Eu acordei, liguei pro meu irmão, que é pastor, e falei pra ele: cara, eu quero voltar pra aí, que eu quero aceitar Jesus, e agora eu quero pegar firme e nunca mais abandonar. E aí nisso eu fui embora. Fui pra Aparecida, de novo. A gente sempre teve essa ligação, Aparecida e Bahia. Aí eu voltei pra lá, aceitei a Jesus, voltei na verdade, né? Voltei pra Jesus, e aí hoje é tudo isso que eu tô vivendo aqui, foi depois desse passo aí. Depois de tudo isso, hoje eu entreguei minha vida pra Jesus, e tô aqui hoje vivendo as promessas de Deus, pregando a palavra de Deus, e tudo que Deus tá mandando fazer a gente vai lá e faz, sem medo nenhum. Até respira aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa também tá bastante pensativo. Tu citou algumas coisas que acontecem no futebol, citou sobre visões. Tem muita gente que não acredita nisso, né? Que acha que não... Eu particularmente, tá, gente? Eu sei que tem cristãos e não cristãos que me seguem. Eu particularmente não só acredito, como vivo isso, o evangelho. E às vezes também não tem a ver com ver, mas tu sente. Sabe quando tu tá dentro no teu trabalho e tu chega, às vezes tá um clima muito pesado assim, ó. Tu chega feliz, tu tá bem, só que tu entra naquele lugar e tá muito pesado. Tá acontecendo algo espiritual ali. Por isso que os pastores, quando tu vê assim, mensagens na TV ou no WhatsApp, ou até pessoalmente, eles falam assim, ó: ora naquele lugar, intercede. É uma antes. presença negativa, né, que tem naquele lugar, né? Ora assim, ó, não, em nome de Jesus que sai qualquer presença. Então é sobre isso, gente. E tem pessoas que têm a visão aberta. Se você acredita que existe o bem, tu tem que acreditar que existe o mal. E vice-versa, se tu acredita que existe o mal, o bem também existe. Nós temos um sentimento, um espírito, né? E o mundo, ele é totalmente espiritual. Verdade, cara. Né? E em nós, graças a Deus, habita o Espírito Santo. Só voltando ali a parte do futebol. O que tu aprendeu com isso tudo? Na verdade, um pastor já tinha te falado, né? Que não era esse caminho. Tu acabou indo em teimosia. Mas pro pessoal que tá em casa, não é só no futebol que acontece isso. Modelo, música. Nossa, tem demais. Quem mais sofre, infelizmente, são as mulheres na música com isso, né? No futebol, os homens também sofrem. O que tu tem a dizer pra galera sobre isso? Pra quem quer jogar, pra quem acabou, ou alguém já tem esse vírus também, enfim. Cara, é o seguinte, pro pessoal de casa aí, ó. A minha oportunidade foi essa, de ir pra Jesus. Então o que eu tenho a dizer hoje pra vocês é o seguinte: a única oportunidade, a única saída que tem também é você ir para Jesus. Não tem outra porta. Não tem outra porta. É você correr para os pés de Jesus Cristo, porque só Ele salva, cura e liberta. Só Ele faz isso. E no mundo do futebol, cara, o conselho que eu dou pra rapaziada e que sonha e tudo mais é o seguinte: não cai nessa, rapaziada. Não cai nessa, sai fora disso. É a mesma coisa das apostas que teve, né? Oferecendo dinheiro. Tudo isso gira em torno, cara, de uma opressão maligna. O intuito do diabo nisso tudo, cara, é ele acabar com a sua vida. O diabo, ele não quer te dar riqueza para depois tomar. Não, o diabo, ele quer te dar riqueza para te matar. O intuito dele é isso. Porque a palavra diz que o inimigo, ele tá ao nosso derredor, buscando que ele possa tragar. Então, cara, para você de casa, se houve um contato desse, alguma proposta, alguma tentativa de alguma coisa que não vai com o que Jesus deixou pra gente, seja cristão ou não, evangélico ou não, é sair fora. É sair fora. Carrega os princípios de casa, da sua família, do seu pai, ouça seus pais, conselhos deles, busque ajuda espiritual de um pastor, de quem quer que seja, cara, mas saia fora disso, porque quando eu vivi isso aí, a minha intenção era sair para uma vida melhor, sair daquilo para viver uma vida melhor, mas eu me deparei com o vírus. Então, cara, aí desse vírus veio a tentativa de suicídio, desse vírus a medicina falou que eu não poderia ser pai, então tudo isso gerou uma tentativa de suicídio. Então, mas para a honra e glória de Deus, Ele me mudou a minha história
Ele me deu um filho, eu tenho um filhinho hoje de 1 ano e 4 meses, se chama Gael. Tenho a minha esposa, estamos casados há 3 anos. E um beijo para todos eles aí que estão me assistindo. Então, cara, Jesus Cristo, ele muda a história. Mas para isso nós temos que dizer não. Para isso nós temos que estar ligado no mundo espiritual e saber falar não e sair dessas, todos esses tipos de coisas que envolvem mentira, engano, prostituição, adultério. Porque é o seguinte, não é só quem tem o HIV que é a pior pessoa do mundo, cara. Hoje em dia tem pessoas que não têm nenhum tipo de doença, mas ele é mentiroso, ele comete adultério, ele vive todo tipo de pecado que a Bíblia fala também. Então, a condenação que Jesus fala que para todos os pecados, todos os tipos de pecado, a condenação é o inferno. Então hoje, o meu intuito de sair de casa, da Bahia, 2 dias de viagem, vir pra cá, pra trazer essa mensagem aqui, o único intuito não é me aparecer, cara. Não é vir aqui explanar algumas coisas e as pessoas falar, e ganhar fama, cair na rede. Não. O meu intuito é isso aqui, ó. É que as pessoas se rendam a Cristo, aceite a Jesus. E não julgue ninguém, cara. Sabe? Não maltrate ninguém. Sabe? Não coloque culpa em ninguém. Se a pessoa errou, se a pessoa pecou e tal, você tem que ser bálsamo, como bom samaritano. Chegar, limpar as feridas dela e ajudar essas pessoas. Hoje o que falta no Brasil, o que falta no mundo hoje é isso. Pessoas que fazem isso, que ajudam de tal forma que, assim como eu saí, outras pessoas também possam sair também desse meio aí. Amém. E como a tua família reagiu a toda essa situação? Porque a primeira situação, né? O caso ali de prostituição lá em Belo Horizonte, que enfim, tem vários meninos que passaram por isso lá. Como a tua família reagiu a isso e depois, em relação ao vírus, como tu conseguiu lidar com isso? Cara, é o seguinte, quando eles ficaram sabendo, foi muito triste. Eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei. Aí no fundo da ligação dava pra ouvir a minha irmã gritando. Não pode ser, não é possível e tal. E aí pra mim foi um baque maior ainda, sabe? Muito maior. Ao ver a reação deles. Porque, cara, tudo que eu fiz era por eles, mas o que eu acabei fazendo tudo foi pra destruição, sabe? Tudo que eu vivi em BH, tentei buscar em BH, foi pra melhoria deles. Mas o que tudo aquilo me trouxe foi só mais piores coisas. No caso, eu comecei a pensar, era melhor ter ficado. Era melhor não ter ido. Então, eles reagiram de uma forma muito... De início, não foi com preconceito, mas de tristeza, sabe? De tipo, vai morrer. Você tá entendendo? E aí a gente sentou, a gente conversou e tudo mais. E aí depois que eles ficaram sabendo, eles começaram a falar pra mim, e agora, e você? E você? E na minha cabeça era só suicídio. Vou me matar, só isso na minha cabeça de início. Como é que tu se sentiu em relação, por exemplo, poxa, peguei algo que por enquanto ainda não tem cura, né? Tipo uma cura estabelecida, hoje tem um tratamento. Sim, no início, pegou, já era. Pegou, era morte, né, cara? Hoje tem que não transmite, tem... você consegue viver, tem vários remédios e tudo mais. E você morando sempre em cidade pequena também, tu tinha acesso? Como é que foi pra tu estabelecer um novo padrão de vida agora? Cara, foi o seguinte. Antes de Jesus, eu só tentei besteira. Mas depois que eu voltei pra Jesus em 2021, aí tudo foi se encaixando, sabe? Eu comecei a procurar um médico, comecei a me tratar. E é o seguinte, não transmite no toque, não transmite igual as pessoas têm certo preconceito. Sabe? Transmite sem o uso do preservativo, transmissão de sangue, né? Aí sim transmite essas coisas aí, mas isso é só muito raro de acontecer. Só que aí eu quero chamar a sua atenção para um negócio aqui. Não sei se você viu um cantor que tava indo, não sei se foi Rio de Janeiro, São Paulo. Qual o nome? É um cantor de rock, se não me engano. E aí ele falou que HIV positivo não é pecado. Não sei se você viu isso. O pessoal de casa, não sei se o pessoal de casa viu isso aí. O do RBD lá. Isso, do Rebelde. Homossexualidade não é pecado, HIV não é pecado. Isso. Cara, como que não é pecado? É o que Deus abomina, cara. Aí, eu não tô aqui hoje aqui como, perfeito... Como assim, Deus abomina, pra ficar mais didático, Deus abomina o HIV, o que ele não gosta nesse sentido, pra gente entender melhor? O HIV é consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. O que Deus não aceita é o pecado. A prostituição, o adultério, a fornicação. Entendi. Tu tá querendo dizer que isso é uma consequência do pecado, do que pecado. Deus abomina. Isso. Entendi. Você tá entendendo? Então Deus, ele não aceita o pecado, cara. Ele aceita o pecador. Sim,
Ele nos aceitou, por isso nós estamos aqui. Mas só que Deus quer uma transformação, você tá entendendo? Então hoje é muito fácil vir esse cantor lá, com fama, e vir pro Brasil e falar isso aí. Homossexualidade não é pecado, HIV positivo não é pecado. Mas vai e pega uma pessoa que tem HIV pra você ver, e conversa com ela pra você ver. Que não tem o que eu tenho hoje, que é Jesus. Uma pessoa que vive uma vida normal aí. Depressão. É depressão, cara. Não consegue. Ela sai na sociedade, ela sai rindo ali, ela transmite uma intenção de que não tem, de que tá tudo bem, mas vai e senta com ela pra ver. Cara, lá em Guanabi tem um centro de tratamento. Eu vou em 6 em 6 meses. Quando eu chego lá, eu começo a conversar com as pessoas. As pessoas me falam como que é a vida delas. Você tá entendendo? Que elas todos os dias pensam em suicídio, pensam em se matar, que elas não aceitam. Então, cara, hoje também a missão nossa aqui, a minha missão também aqui é isso. Cara, sai fora disso, sabe? Sai fora, se cuide, se preserve, sabe? Não vai na onda dessas pessoas aí, porque é o que a gente estava falando aqui antes do podcast. Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando, e imagina como que Jesus quer nos encontrar, se Ele está voltando. A Bíblia chega a dizer que Jesus vem buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então não é de qualquer maneira. Não é com pecadinhos que você acha que vai dar tudo certo, que Deus aceita. Ele não aceita. Cara, tá de sacanagem chegar Você aqui tá e dizer entendendo? que fazer sexo todo mundo é... Não é nem... Cara, vamos ir pro contexto que o pessoal fala, não acredita nesse negócio de pecado, não. Mesmo se não for, por princípios morais ali, é uma parada errada. O cara, ele colocou, tipo, a HIV, que é algo que quase fez tu se suicidar, Isso. como algo bom. Como Tipo assim, algo bom. se eu pegar, não tem problema. Tipo, o que esse cara tinha na cabeça quando ele foi falar um negócio desse? Que aquele cantor do... Não sei se é o Christian. Acho que é o Christian mesmo. Do do Rebeldes, RB, né? Do do RBD. Rebelde, é. Isso. Se não me engano, ele aproveitou o público, porque agora a Rebelde voltou, papapá, É. papapá, que inclusive só o nome por si só, né? Tipo, agora que eu parei pra pensar, né? Tipo, Rebelde, somos rebeldes, temos que ir contra. A frase dele combina com o que ele falou, né? Mas é complicado. Quando tu me contou a tua história, o Douglas mandou mensagem, ele tá lá na Bahia. E ele mandou, cara, e começou a mandar. Falei, esse cara não deve estar. O podcast acabou de começar, a gente não tem estrutura pra trazer, pra pagar nada nesse sentido. Como é que ele quer vir da Bahia pra cá? Aí ele falou, cara, eu sinto que é de Deus. Eu falei, não, também sinto que é de Deus, mas longe, né? Longe, né, meu amigo? Tá longe. Tá E ele longe. falou, não, vamos fazer, ó, Léo, aqui, ó, já consegui tal dia. E aí foi bem quando deu as enchentes ali, Kelvin. Aí ele falou assim, ó, eu consegui a passagem de ida, mas a volta eu não tô conseguindo, tem alguma coisa acontecendo. Cara, foi Deus, cara. Poucos dias depois veio a enchente. Porque se ele tivesse comprado a passagem, ele não teria como acessar a BR, teria jogado dinheiro fora, porque naquela semana a gente não gravou, né? Então, ali já me deu, tipo assim, já tinha aceitado, tipo, fazer a gente fala de pequena loucura, porque é uma pequena loucura, sim, né? Sim, sim. Principalmente da tua parte que teve que viajar. Mas a gente já tinha fechado. E quando não aconteceu, eu falei, cara, realmente tem a mão de Deus no cuidado até de não permitir que ele tenha vindo nessa semana. Sim, sim. Então, quando ele falou que viria de ônibus, que ia ficar esse tempo todo lá, claro que quem quer, corre atrás, eu sei disso, mas o que ganha, né? Em troca? Nada. Nada, cara. Nada. Se expor, não é todo mundo tem coragem de se expor. Às vezes você tá em casa, você tem o vírus, só que tu não conseguiu falar com teu pai nem com a tua mãe. Tu não conseguiu falar, às vezes, com teu pastor, tu não conseguiu falar com os teus amigos, às vezes porque tu se sente retraído com vergonha, tu pensa que não vale mais a pena. E eu queria até que você comentasse sobre isso, né? Pra quem tá em casa, às vezes contraiu isso de uma outra forma, às vezes não é no futebol, mas numa balada, numa outra coisa, às vezes num acidente com sangue. Antigamente tinha muito isso, hoje diminuiu um pouco, mas eu não sei se ainda tem essa transmissão, tem as perguntas lá e tal, né? Sim. O que tu tem a dizer pra essa pessoa que tá em casa? Cara, é o seguinte. Primeiro que você não deve se sentir culpado em nenhuma situação. Por quê? Porque hoje, vamos colocar aqui. Pensem comigo. Quantas pessoas hoje saiu hoje de casa? Saiu no final de semana, vamos colocar assim, no final de semana. Quantas pessoas jovens saíram de casa para uma festa? Nossa, um monte. E quantos sexos não rolaram nesse final de semana? Bastante. Você tá entendendo? Então, vamos lá. Se você não pegou o vírus, cara, que bênção. Sorte a tua. Porque, vamos lá, você conhecia quem você ficou? Esse cara, essa mulher falou pra você que ela não tinha, que ele não tinha? Usou preservativo? Usou preservativo? Ou você engravida, ou você vai pegar uma AIDS. Agora vamos lá, vamos por parte.
Qual o sentido disso tudo que eu tô querendo dizer aqui pro pessoal de casa? Primeira coisa, não se sinta culpado, porque você jamais é o culpado. A não ser que você seja o transmissor. Quando você tem e passa pra uma pessoa, aí sim. Mas quando você contrai, você tava ali, curtindo a festa, curtindo a boate, e aí você vai e acaba ficando com alguém, acaba pegando. Você não pode se sentir culpado, cara. Então por isso que eu falo pra você, pegou, comunica com alguém, fale com o pai, fale com a mãe, corra o mais rápido possível. Porque, cara, tem tratamento. E é o seguinte, e nós estamos aqui hoje para falar de um Jesus que cura também, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque quando eu vim pra Bahia, Jesus ele falou para mim o seguinte, no meu quarto, 4 horas da manhã. Eu permiti isso na sua vida, porque através dessa enfermidade, você vai curar outras pessoas. E aí eu não entendi o porquê. Eu falei, mas como assim que eu doente vou curar alguém? E hoje eu entendo. Eu não sabia que seria desse vírus. Mas hoje o que eu mais recebo no Instagram são pessoas. Douglas, eu tentei me matar essa noite e não consegui. Aí eu vou e prego pra essa pessoa, vou na casa e oro por ela. Aí ela é liberta. Às vezes expulso demônios de pessoas. Você tá entendendo? As pessoas são libertas através de mim. Mas como assim? O que eu tô querendo dizer? Uma pessoa machucada, uma pessoa com enfermidade, consegue ajudar outras pessoas. Aí é onde que entra o apóstolo Paulo falando, né? Que quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. E aí ele diz também que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Cara, pra você estar ferido e machucado e querer curar alguém, só pode ser Jesus na vida de uma pessoa dessa. Então por isso que eu falei, Léo, vamos. Eu quero ir, eu vou ir. E a gente conversou, deu tudo certo. E aqui estou eu. Mas por que esse sacrifício todo, Douglas? Porque o meu intuito aqui, cara, é dizer pra você de casa que Jesus Cristo, ele é o único caminho que existe. É o caminho, a verdade e a vida. E não tem problemas, cara. Não tem dificuldade, nada que possa impedir Jesus a agir. Nada pode. O poder dele é maior do que todos os poderes, sabe? Então é o seguinte, e quando eu contraí isso, como eu já disse aqui, a médica falou pra mim o seguinte, cara, você tá tão afetado que você não vai poder ser pai mais, você não vai poder gerar filhos. E aí foi mais uma vez que eu tentei suicídio. Porque o meu maior sonho, além do futebol, era ser pai. Agora eu falei, futebol não deu. Ser pai não vai dar. Pra que eu tô fazendo aqui? Não tem mais sonho nenhum. Não tenho mais sonho nenhum. E aí, do nada, Deus falou pra mim que ia me dar um filho. Não foi 5 meses, a minha esposa fez uma surpresa pra mim no dia do meu aniversário, que eu ia ser pai. Do nada. E aí hoje, como eu já disse, meu filhinho tá aí. 1 ano e 4 meses, e é bênção de Deus. Mas por quê? Porque eu sou um sobrevivente que passou por tudo isso e hoje não tem vergonha. Mas por que você não tem vergonha, Douglas? Porque é o evangelho de Cristo, cara. É o sentido, é o que nos dá sentido de viver, é isso. Você tá entendendo? Sim. Então, hoje eu tô vindo aqui, eu posso sair daqui agora e as pessoas podem pegar e o quê? Tentar fazer alguma coisa comigo. Você tá entendendo? Me matar, sei lá, fazer alguma coisa. A gente está disposto a tudo por amor a Cristo. Você tá entendendo? Eu estou disposto a tudo por amor a Jesus. Então hoje eu não tenho medo mais de falar nada sobre isso. Eu falo abertamente com qualquer pessoa sobre isso. Falo abertamente. Mas no final de tudo, eu vou pegar e vou falar assim, ó, mas só que Jesus salva. Eu falo sobre a enfermidade, mas no final eu falo Jesus salva. Eu falo sobre a depressão, mas eu falo no final Jesus salva. Eu falo sobre tudo, mas no final eu falo Jesus salva. Porque tudo que aconteceu comigo, no final, Jesus me salvou, entendeu? Então glórias a Ele e tudo é por Ele. Amém. Inclusive essa nossa conversa, a gente não imaginava que ia ter, né? Não. Quando a gente tava lá Nunca, em Belo Horizonte, nunca. Comendo um iogurte, Escondido. sabe-se lá de onde vinha. Escondido. E cara, é um orgulho muito grande ver tu crescendo como pessoa, levando a palavra, né? Hoje tá aqui se esforçando, porque a gente vê muita gente que fala que quer fazer, só que não tá disposto a pagar o preço. Verdade, cara. O preço da oração, o preço do processo, o preço de ter que ir até certos lugares, né? Costumo falar. E cara, ser um missionário deveria ser o sonho de todo cristão, né? Sim, cara. Digo no sentido de cada um tem um dom diferente pra missão, né? Isso. Cada um foi dado a situação da pessoa, né, cara? E às vezes, cara, tu tem um dom em casa aí também e tu tem o sonho de fazer missão, só que tu não tem a disposição ainda, que é uma parada que Isso. Às vezes a gente não fala tanto, né? Procrastina, né? Não sei o quê, mas vou lá pra Blumenau, mas não conheço. Creio que o medo também, né, Léo? O medo também, né, cara? Aquela incerteza, insegurança, sabe? Não, mas peraí, mas eu quero... A pessoa diz assim, ó, eu quero fazer missão.
Eu quero pregar o evangelho a toda criatura, eu quero ir. Mas, cara, pra ir, primeiro você tem que estar preparado. Aí só que a pessoa confunde isso. Ela acha que o preparado é 100%, só que 100% ninguém vai estar. Porque que graça teria você estar pronto pra isso aqui? 100%. Eu ia vir tranquilo, porque não vai Você acontecer tá nada e vai entendendo? abalar. Tipo, Você tá entendendo? não preciso de Isso. Deus, eu tô 100%. Isso. Você tá entendendo? Não tem sentido. Sim. Então a graça, cara, a graça de Deus, ela é o que faz a gente estar aqui. Porque o que fez Douglas sair de lá? Você tá entendendo? Deixou a esposa, deixou o filhinho e tal. 5 dias, nem sabe se volta. O que pode acontecer? O que fez ele se motivar a isso? O que fez ele sair para fazer isso? Eu torno a dizer para vocês que estão em casa: Jesus Cristo. O que faz a gente andar, o que faz a gente mergulhar, o que faz a gente ir é Jesus Cristo. Mas tem um porém também, sem esperar nada em troca. Porque hoje as pessoas, eu vou lá no podcast do Príncipe Negro, aí eu vou aparecer e tal, vou ganhar mídia, vou ganhar dinheiro. Cara, se esse fosse o meu intuito, se esse fosse o teu intuito, a gente nem aqui estaria. Sabe? A gente ia falar sobre uma coisa que dá dinheiro muito mais Você fácil. tá entendendo? Tipo, Isso, cara. É difícil falar sobre pecado, falar sobre coisas que a sociedade diz que é verdade, mas quando a gente crê na palavra, não é verdade. Então a gente fala, e isso acaba fazendo algumas pessoas não gostarem. Isso. Só que a questão é tipo, eu não tô nem aí. Foi o que eu falei pro Douglas, né? Só que vem uma responsabilidade assim, gente, de que a gente falou um pouquinho sobre a ira de Deus, falou sobre o sonho que tu teve. Só que a parte mais importante, que motiva, que vai acima de tudo, é o amor. Porque ele falou sobre o medo. Sabe o que lança fora todo medo? O amor. Louvado seja Deus. Entende? Então, o intuito da gente falar isso é pra vocês em casa se sentirem, tá, beleza, ok, eu entendi a situação, mas no fim de tudo tu vai se sentir amado. Porque mesmo estando errado em muitas coisas, Cristo ama a gente. Vocês olham aqui, às vezes, o podcast, meu Deus, ai de mim. Eu não merecia nem estar aqui hoje. Eu tava conversando com o Douglas ali nos bastidores, né? Ele foi lá em casa de manhã. Inclusive, vou contar como é que foi. Chegou em casa de manhã, eu fiquei até tarde assistindo um filme com a minha mãe, que eu já cheguei tarde em casa, só que daí eu fiquei assistindo um filme com a minha mãe até tarde. Fui descobrir no final que o filme era, pesadíssimo, né? A menina tava... Caso 39. O filme, pensei que era uma coisa de psicologia, tensão, suspense. Chegou Quando no foi final, ver, loucura. a menina tava endemoniada no final do filme. Aí o Douglas chegou cedinho, eu já esperava, e a rodoviária não fica longe da minha casa. Daí eu chamei o Uber pra ele chegou ali em casa e tal. Preparei um café, aí eu demoro 1 hora mais ou menos pra acordar. Eu acordei, fiz o café, fiz o ovinho ali e tal, fomos comer. Aí eu não tomo café mais com açúcar, eu botei o açúcar pra ele ali. Aí ele olhou e falou assim: ô Léo, esse açúcar é refinado, mano? Falei, cara, não tô mais tomando açúcar, fica à vontade aí. Aí ele botou 1, 2, 3 colheres. Aí ele foi beber o açúcar na sala. Café salgado, Aí cara. falou, Léo, você não fez isso. Falei, cara, se fosse no tempo dos profetas, eu ia estar morto. Porque E sua mãe ficou pistola. Cara, sabe? minha mãe ficou brava comigo. Léo, não acredito que você fez você isso. fez Deu isso sal com pro ele? menino. Aí lá em casa, aí eu fui acordando, né? Começamos a trocar ideia. E eu falei pra ele que eu não merecia estar aqui hoje, no sentido de... Não tô em estado de depressão não, gente. É que a gente erra tanto, sabe? A gente peca tanto, a gente ofende tanto o próximo. E às vezes a gente só fica pensando que tá sendo ofendido. Eu sou o ofendidinho. Mas a gente machuca tantas pessoas no dia, às vezes, cara, sem perceber, com a nossa forma de agir. E eu de madrugada, assim, fui orar com a minha mãe, porque eu vou casar. E eu pensei, cara, será que eu fiz tudo que Deus queria que eu fizesse aqui nesse tempo que eu tô com a minha família? Será que eu dediquei tempo pra eles? Será que às vezes eu não fiquei nisso aqui demais, editando um vídeo? Enfim, no fim das contas, cara, eu não merecia estar aqui hoje também. Só que essa imperfeição, Deus tocou no meu coração e falou, cara, eu tô contigo. Que bênção, cara. Que bênção. Eu tô contigo. E eu orei as mensagens da minha noiva, ela falou que o Senhor motivou ela a orar por assuntos específicos. Eu peguei e orei sobre aquilo ali em lágrimas. Provavelmente vai virar uma canção isso. Que bênção. Porque... Mas assim, cara, a gente Que não é sobre o poder de Deus, né? Que eu falei, o poder É. de Deus.
Você passou por tudo isso e você viu a ação de Deus, o poder de Deus, cara. Você fala assim, ó, eu não consigo, eu não sou, eu não posso, eu não vou. Mas aí o poder de Deus vai e faz você vir, faz você trabalhar, dar o seu melhor, cara. Se sente amado? Se sente amado ao final de tudo, sabe? Se sente amado. Cara, ó, uma mensagem aqui, cara, da Bíblia. Vamos lá. A gente tá... Infelizmente, o Douglas tem que pegar o ônibus daqui a Daqui a pouquinho. pouco. Então a gente tem mais uns 5 minutos. Mas... Pra resumir tudo, cara, João 3,16 pro pessoal de casa aí. João 3,16. Se não tem Isso. Bíblia, pode ir no Google, dá Vai pra no achar Google. também, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, quando a gente vê isso, a gente entende que Jesus Cristo estava ao lado do Pai. E qual o sentido de Jesus descer ao céu e vir aqui? Aí eu quero que você pense comigo agora, para salvar uma pessoa como eu e como você. Qual o intuito de Jesus, de Deus fazer isso, cara? Gostaria que você pensasse agora na sua casa aí e fala, quem que eu sou, cara? Quem eu sou? Nós não somos nada, pessoal. Nós não somos nada. Mas só que para isso tudo, no final do versículo diz sobre a vida eterna. Então quando tudo isso aqui acabar, cara, tem uma vida eterna nos esperando, sabe? Tem uma vida eterna te esperando. Então, se eu estou aqui hoje, depois de tudo isso que eu passei, é porque essa promessa ainda vale para mim, para você que está no pecado. E aí esse amor de Jesus vai te moldar, vai tirar você do pecado. E quando tira você do pecado, cara, você vive uma vida extraordinária. Hoje, cara, eu trabalho, hoje eu sustento a minha família, hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso. Cara, tudo que Deus falou que ia acontecer está acontecendo. Mas não é porque eu sou bom, é porque justamente esse amor de Deus, ele faz todas as coisas. Ele opera em nós todas as coisas, porque Deus é bom e é maravilhoso demais. Glória a Deus. Qual que é o teu Instagram, Douglas? Pra quem quiser acompanhar. Cara, meu Instagram é Douglas Meira LR. Tudo junto, Douglas Meira LR. Vai ficar aí embaixo se você quiser seguir, acompanha lá. Tem um trabalho muito bacana construindo uma igreja lá numa Estamos cidade. à frente de uma igreja agora, lá de uma obra lá. Vou até deixar aqui a igreja, é a Assembleia de Deus Missão, em Lagoa Real, Bahia. O presidente é o pastor Arthur e a irmã Lucimar. E aí tem sido bênção. E inclusive, Léo, eu vim da Assembleia de Deus Talmidim do pastor Márcio, meu irmão, sabe, da missionária Viviane. E aí, tudo isso me trouxe aqui, sabe, cara? Então, como você disse, o que você fala pro pessoal de casa? É sobre não desistir, sabe? Às vezes você tá em um caminho que você acha que, cara, não é esse caminho. Calma aí. Então você vai e volta pra Jesus e fala, Jesus, qual é o caminho? Aonde que eu vou, sabe? Orientação, né? Orientação. E aí você vai indo, cara, Jesus te leva. E quando chega, sabe, você entende tudo aquilo que você passou, aquela solidão, depressão, você entende o porquê de tudo. Quando você entrega pra Jesus todas as coisas, sabe? Amém. E tu tinha dinheiro pra vir pra cá? Cara, não. Como que aconteceu pra tu vir? Cara, foi o seguinte. Que é caro, hein? Ó, eu e minha esposa orando, a gente tava orando no quarto, e eu falei, amor, se for de Deus, vai dar tudo certo até o dia de ir. Aí a gente conversou, a gente combinou, marcou o dia e tal. Ela, tá bom, vamos orar. E a gente orando, o pastor Arthur também orou. E aí confirmou todas as coisas, orou por mim. Ele falou, não, meu filho, pode ir. Você tá dando a benção. Eu falei, vixe, agora é o dinheiro, cara. Eu falei, não. E aí eu peguei. Cara, e o dinheiro que eu recebo da igreja lá, sabe? Como missionário, é o dinheiro da conta de casa, de compra, de aluguel, de luz, de tudo. Você tá entendendo? E eu falei, não, mas como que eu vou? Eu não posso tirar esse dinheiro. Eu falei, não, mas eu vou, cara. E aí no meio do caminho, eu vindo pra cá, começou a aparecer, Douglas, manda o seu Pix. Douglas, manda o seu Pix. E foi aparecendo. E hoje, consegui vir, ter dinheiro pra comer, só de Deus mandando, sabe? Deus, opa, envia pra ele, manda pra ele. E a misericórdia dele, cara, tem me sustentado até aqui. E vai me sustentar, eu tenho certeza. Com certeza isso tem a ver com o coração, porque no caminho tu já pregou pra algumas pessoas, Sim, já encontrou sim. irmão de outra igreja. Sim, foi bem assim. Encontrei uma mulher da Umbanda, cara, um bandista, e a gente sabe, uma conversa super legal ali, ela respeitou, a gente respeitou, preguei pra ela, ela começou a chorar, e ela pediu pra mim orar por ela, sabe? Apareceu outra mulher também, pediu pra mim orar por ela, eu orei por ela, e ela disse, ó, eu sou diaconisa, cara, pega meu contato, eu tenho uma igreja, eu e meu esposo tomam conta, e aí eu vou pegar seu contato pra você vir pregar aqui, a gente paga. Você tá entendendo? Já é uma porta que Deus já abriu já, quando você pega pra ir, sem ter medo, sem ter receio de nada, coloca Deus na frente e vai. Deus abre as portas e é bênção do céu, cara. Amém. Galera, a gente vai se encaminhando pro fim desse episódio, que eu diria que foi um ensinamento pra todos nós, de disposição, dar a volta por cima. E eu vou focar muito nisso. Você tá em casa, você tem um propósito, você tem um sonho, né? E você sente que tem que começar.
a cada episódio a gente mostra aqui que é possível. É possível, independente da situação que tu começou. Seja para ser um atleta, começar do início, como foi com o Splitter, cantor com o Daniel Jackson, o Salomão do reggae morou na rua muito tempo, o Douglas contraiu uma doença, cara, que é muito difícil de lidar, porque tu não consegue dizer assim, ó, tem uma cura para isso. Então o psicológico é afetado, e às vezes a gente tá em casa com saúde, tem dinheiro, tem todo um conforto, tem estrutura, tem um celular bacana, tem um trabalho, tem comida e não inicia o projeto. Verdade, cara. Entende? Os meus amigos às vezes ficam meio assim comigo, mas é que eu converso com pessoas e aí eu vou lá e olho a situação e falo, cara, o que tu tá esperando pra começar, velho? Verdade. Aproveita o tempo, aproveita a tua juventude. A minha mãe, tu viu lá em casa, né? Sim. Pô, trabalha em 2 empregos. Verdade, trabalha num lugar, depois faz faxina, já tá fazendo faculdade. E desperta, mano. Ô irmã, desperta daí, desperta desse lugar. Não coloque mais a culpa nas pessoas. Vai pra Cristo e pede pra Ele te curar. Isso, a tua mente, o teu psicológico. Cura a tua mente, o teu psicológico. E aí tu vai conseguir nele. Ah, mas não tem ninguém pra conversar. Cara, a Bíblia. Conversa com a Bíblia, velho. Léo, tu tá ficando doido? Não tô ficando doido. É o que eu faço. Você tá aqui, acredita no que tá vendo no podcast e tá duvidando que eu tô dizendo que é isso que a gente tá fazendo? Então, começa. Que em Cristo Jesus as coisas vão se alinhar. Talvez não saia do jeito que você imagina, mas vai sair melhor ainda, que é o que tá acontecendo com a nossa vida, né? Do jeito dele é melhor, né, cara? Do jeito de Jesus Cristo é melhor. Mano, obrigado. Cara, tamo junto, hein? 24 horas, você sabe disso. Amém. Obrigado por ter aceitado o convite do Senhor pra vir pra cá, sim, né? A convocação do Senhor. Foi uma convocação, né? Uma convocação do Senhor. E a gente tá aí pra isso. Tamo junto. Gente, se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo, né, a sua opinião, mande pro pessoal. E o YouTube da Jovem Pan Blumenau tá dando oportunidade pra gente falar sobre isso, sobre jovens que influenciam onde moram, influenciam no país, tanto no esporte, tanto na igreja, tanto como influencer, e a gente tá aqui na música também, né? Então se inscreva no canal do YouTube da Jovem Pan Blumenau e manda uma mensagem no Instagram pro Jovem Pan, parabéns por estar fazendo esse projeto, por estar acreditando no Fabricando Sonhos. Tá bom? Você que é cristão e está acompanhando e às vezes reclama que não tem um podcast na nossa região que faça isso, a Jovem Pan está oportunizando, nós estamos trabalhando para isso. Então vamos valorizar, comenta aí, se inscreva, né? E deixa o likezinho, né? Que o joinha quer dizer que gostou, né? Deixa o like aí, 100%. Dá um abraço pro Kelvão também. Até o próximo episódio. Ah, esse é o último do ano. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Deus abençoe vocês. Todos vocês, a família. Isso aí. Feliz Natal, um próspero ano novo aí. E coloque Jesus à frente de todas as coisas, porque com Jesus tudo vai bem. Glória a Deus. Porque eu vou casar, vou pra lua de mel, então a gente se vê ano que vem. Tamo junto. Chegar aonde quiser. Hey, não tive condutor, muito menos dinheiro, mas o que faço é bem feito, eu faço o dia inteiro. É verdadeiro se parar pra pensar. Vai ser melhor se você mesma se valorizar. Atividades de infantil, a Amazônia coloriu nosso belo Brasil. Não tem descaso se por acaso alguém sumiu. Segue sua vida, é isso aí, a flor mais bela reagiu. A gente tenta, evoluindo degrau por degrau. Eu vou construindo minha luz, minha fonte de prazer nessa vida. Jogando futebol, rindo com a família, meus irmãos, minha mãe, Jesus no meu dia a dia. Pois é assim que a gente vive nessa crise unida. Pois Deus que não é de sangue, mas Deus sangue tem, está comigo e não importa o que vem. Você não pode parar. Por quê? Não é difícil enxergar. Você vai ser o que quer. Chegar Hey, aonde vem comigo, quiser. então. O seu futuro Seu futuro chamou. O seu